Olá pessoal, vamos então para mais uma aula nossa de História e vamos falar sobre o período que vai de 1945 a 64 no Brasil, em que nós chamamos de experiência democrática, pois nesse momento os presidentes foram eleitos por meio do voto direto. Nesse contexto, vale lembrar que o mundo vivia na Guerra Fria, e a Guerra Fria influenciava diretamente também o Brasil. Nesse momento, o Brasil tinha basicamente dois projetos que disputavam o poder. Um era o chamado nacional desenvolvimentista, defendido por Getúlio Vargas principalmente, e que foi adotado por outros presidentes posteriores. Esse primeiro projeto defendia uma maior intervenção do Estado na economia, sobretudo no setor estratégico, como a extração de fontes de energia. Também defendia o controle da remessa de capital para o exterior e também da interferência do capital estrangeiro. O outro projeto era o projeto liberal, que tinha como principal liderança o jornalista Carlos Lacerda. Esse projeto defendia um Estado mínimo, sem intervenção na economia, defendia uma abertura ao capital estrangeiro. As primeiras eleições que ocorreram no Brasil, democráticas, logo após o fim do mandato de Vargas, quem venceu, quem foi eleito foi o general Eurico Gaspar Dutra. Dutra, ele inclusive foi indicado por Getúlio Vargas, mas ele teve uma política bem oposta à de Vargas em vários sentidos. A primeira coisa que Dutra faz é um alinhamento com os Estados Unidos. Nesse contexto de Guerra Fria, ele se declara deliberadamente apoiador dos Estados Unidos. E, inclusive, ele vai começar uma perseguição interna aos comunistas no Brasil. Nesse momento, o PCB é colocado novamente na ilegalidade nesse contexto. Além disso, é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição de 46, ela previa, dentre outras coisas, que o Brasil é uma república federalista, presidencialista, garantia a liberdade de expressão e de pensamento, embora um partido tenha sido colocado na ilegalidade, e, além disso, concedia o voto a grande parte dos brasileiros, mas restringia o voto aos iletrados. Bom, o mandato dele termina e tem uma nova eleição. Nessa eleição, Getúlio Vargas então vai ser reeleito. E Vargas, ele tenta retomar o seu projeto inicial em seu governo. Ele vai investir em indústria de base, sobretudo. E aí, uma coisa que ele vai defender nesse contexto é o monopólio estatal na extração de petróleo. Ocorre uma campanha, o petróleo é nosso. E aí é criada a Petrobras, uma empresa que monopolizava tanto o refinamento, a extração, como o transporte de petróleo. Nesse contexto também ocorrem várias reivindicações de trabalhadores no Brasil. Uma das reivindicações, reclamações dos trabalhadores, eram os baixos salários que não acompanhavam a inflação, o preço dos aluguéis, dos alimentos. E aí Vargas, para tentar atender essas reivindicações, nomeia João Goulart, ministro do Trabalho, chamado Jango, que depois vai ser presidente da República, que a gente vai falar daqui a pouco. Jango vai, então, propor um aumento salarial de 100%. E aí isso vai gerar uma forte oposição da UDN e da imprensa, que vão acusar Vargas de alinhamento com o comunismo. Diante disso, ocorre um atentado contra Carlos Lacerda, principal opositor de Vargas, e esse atentado ele vai ter como mandante, na época, Gregório Fortunato, que era chefe da guarda pessoal de Vargas. Mas não quer dizer que o atentado foi uma ordem de Vargas. E aí começa a acusar Vargas de atentado e exigir a sua renúncia, o seu impeachment. Diante disso, Vargas então vai se suicidar. Ele vai então tirar a própria vida no Palácio do Catete. Aí a gente pode observar o pijama dele, que está até hoje exposto
no Museu da República, no Rio de Janeiro. Vargas, então, se suicida, quem assume é o seu vice, Café Filho. Em 54, ocorre uma nova eleição presidencial. E nessa eleição, quem vence é Juscelino Kubitschek, que, em parte, tinha uma grande aproximação com o projeto varguista. Porém, nessa eleição, houve uma tensão muito grande. Juscelino Kubitschek foi eleito 48% dos votos. E a UDN, de Carlos Lacerda, começa a defender que não poderia haver a posse, porque só poderia ter uma eleição legítima se houvesse 50% dos votos. Porém, na época, o general Henrique Teixeira Lott, ele vai defender que o presidente eleito tome posse. Então, JK vai tomar posse, vai começar seu mandato, com o slogan 50 anos em 5. Ele defende um fortalecimento econômico e crescimento industrial no Brasil. E aí, Juscelino Kubitschek, JK, ele vai, embora ele tenha uma política de defesa do setor estratégico, principalmente na indústria, ele vai ter uma abertura às empresas estrangeiras, sobretudo no setor automobilístico. Vem para o Brasil muitas empresas como a Volkswagen, a própria Ford. Né? E nesse sentido, o Brasil acaba abandonando, por exemplo, a ferrovia e passa a investir, sobretudo, nas rodovias, para atender essa demanda de carros. Nesse contexto também, ocorre a criação da capital federal, a nova capital federal, que é Brasília. Então, a capital sai do Rio de Janeiro e vai, então, para Brasília. Brasília é uma cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Porém, JK termina o seu mandato com alguns problemas. Ocorre um aumento de desigualdades regionais, visto que grande parte das indústrias são concentradas, sobretudo, na região sudeste e sul, e aumento da inflação considerável. Então, diante disso, o Brasil termina o mandato de JK com vários problemas econômicos. A nova eleição presidencial que vai ocorrer, quem vai ser eleito será Jânio Quadros. Jânio Quadros vem com uma campanha um tanto controversa na época, que é uma campanha anticorrupção. Na época, ele fazia campanha com uma vassoura e tinha até uma marchinha, varre, varre, vassourinha. Prometeria, no caso, acabar com a corrupção no Brasil. Não tinha, na época, uma proposta muito clara de governo, nem um projeto de governo. Nesse sentido, quando Jânio Quadros, ele então assume o governo, a presidência da República, ele vai ter uma política de alinhamento com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Nessa política, ele vai então diminuir crédito de empresários, congela salários e, inclusive, cortou a ajuda governamental às importações de trigo e petróleo. E isso vai levar a um aumento de 100% do valor do pão e de combustíveis. Além disso, Jânio Quadros tinha dificuldade muito grande em diálogo com o Congresso Nacional. Ele não conseguia manter um diálogo com o Legislativo. E aí, além disso, ele tem uma política independente, dos Estados Unidos, nessa época, o que desagrada os Estados Unidos, e ele vai então tentar reatar relações com a União Soviética. Nesse contexto, ele vai inclusive condecorar Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul e vai inclusive defender Cuba. Diante disso, o Jânio Quadros, ele renuncia à presidência da República, ele vai renunciar depois de mais ou menos 6 meses de mandato, e, ao que tudo indica, ele acreditava que renunciando poderia dar um golpe. Como ele não conseguia diálogo com o Congresso, ele acreditava que a renúncia faria com que o povo o apoiasse, o reconduzisse para, no caso, o Planalto. Não aconteceu. O Congresso aceitou sua renúncia e o mandato dele acabou. Depois disso, então, vai ter o seu vice, que é o João Goulart, que foi o segundo colocado nas eleições presidenciais. O João Goulart, na época, estava em viagem diplomática à China, que também, na época, era socialista. E, quando ele retorna ao Brasil, o Congresso
tenta, de todas as formas, impedir que ele assumisse a presidência da República. Naquela época, inclusive, Leonel Brizola defendia que o vice assumisse a presidência, porque a Constituição previa isso. E aí o que acontece? O Congresso ele vai tentar limitar os poderes de João Goulart e implanta o parlamentarismo. Porém, a Constituição previa, né, que o povo escolhesse. Há então um plebiscito e o povo recusa o parlamentarismo e o Brasil retoma o presidencialismo. Nesse contexto, então, João Goulart vai propor as reformas de base. Várias reformas, no caso, que João Goulart estava propondo, com o intuito de tornar o Brasil com uma economia mais forte, reduzir desigualdades sociais, né, e, sobretudo, tornar uma economia mais autônoma. Essas reformas prevêem reforma agrária, administrativa, bancária, tributária, como assim tributária, né? Taxa grandes fortunas, eleitoral, educacional. Porém, essas reformas elas foram rejeitadas pelo Congresso Nacional, que acusaram novamente João Goulart de aproximação com o comunismo. E aí, com essa rejeição, João Goulart, então, ele vai se aproximar ainda mais de movimentos sociais de esquerda, sobretudo movimentos como o movimento estudantil, além disso, Liga Operária Católica. Também ele vai se alinhar com os sindicatos. O Brasil, então, cada vez mais caminhava para uma polarização política e a possibilidade de um conflito entre grupos políticos. João Goulart, então, ele vai fazer um discurso em 13 de março de 64, na Central do Brasil, em que ele defende reformas de base. Nesse seu discurso, tem vários grupos, vários líderes de alguns movimentos sindicais que o apoiam. Porém, logo depois, em 19 de março, ocorre um novo protesto, dessa vez de grupos conservadores, que é a chamada Marcha da Família para Deus pela Liberdade. Esse protesto acusava João Goulart de comunista e defendia um país supostamente livre do comunismo. Então, a gente pode ver nesse cartaz, nessas imagens, o que eles defendiam, né? Então, eles acusavam João Goulart de alinhamento ideológico comunista. E essa polarização política que vai, então, culminar posteriormente com o golpe civil-militar de 64, que então dará início ao regime militar no Brasil. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.